Beleza. Esse é um assunto que a gente inicia ele lá no ensino fundamental e depois nós damos uma aprofundada nele no ensino médio, tá? Então essa parte da trigonometria aqui refere-se ao triângulo retângulo. É lógico que a gente acaba visualizando, vislumbrando e utilizando ela lá no, por exemplo, no ciclo trigonométrico, mas as principais aplicações dessa parte da trigonometria, ele não quer desenhar um triângulo retângulo, elas referem-se ao triângulo retângulo exclusivamente, tá bom? Agora sim. Bom, o triângulo é considerado retângulo quando ele tem um ângulo reto, tá? Que é um ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo reto, eu sempre terei a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, também porque fica oposta ao maior ângulo, porque a soma dos ângulos internos é igual a 180. Deixa eu até anotar aqui, ó. Aqui é alfa, aqui é beta. Alfa mais beta mais 90 tem que ser igual a 180. E aí, por consequência, eu garanto que o alfa mais beta tem que ser igual a 90. Tá? Ou seja, alfa e beta são agudos. Tá? Então, eles são menores do que 90 graus. Então, essa primeira análise é muito importante, porque a partir daqui eu consigo tirar uma série de definições depois, tá? E em alguns exercícios, usar essas informações pode te ajudar bastante, tá certo? Bom, aqui eu tenho o cateto oposto ao beta, que é a mesma coisa que falar que é o cateto adjacente ao alfa. Aqui do outro lado, eu vou ter o contrário. Eu tenho o cateto oposto ao alfa, que é o mesmo que falar que esse cateto é adjacente ao beta. Só um minuto que eu vou anotar isso daí. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho o cateto oposto ao alfa, que é igual ao cateto adjacente ao beta, certo? Bom, quais são as fórmulas que valem no triângulo retângulo? Primeira, básica, clássica, que é muito utilizada, principalmente ó, quando eu vou estudar geometria espacial, estudo de pirâmides, é muito comum usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, do teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí independe se o cateto é oposto ou adjacente, tá? Então, essa daqui é a primeira fórmula. Dessa fórmula, nós conseguimos derivar outras fórmulas, tá? Mas o que vai ser muito utilizado são as razões trigonométricas. Quais são as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. O seno de alfa é igual ao cateto oposto ao alfa dividido pela hipotenusa. Definição de seno, cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente ao alfa pela hipotenusa. E a tangente de alfa, a tangente também pode ser o seno pelo cosseno, mas a tangente, no caso aqui, normalmente a gente calcula utilizando o cateto oposto pelo cateto adjacente. Percebam
que é sempre o cateto oposto, cateto adjacente a um certo ângulo, tá? Não é só pegar o cateto, eu tenho que ver que cateto que eu vou pegar. Então, quando eu falo de cateto oposto a quem? Tá bom? No caso aí, ao ângulo. Bom, o que eu tenho para o ângulo alfa, eu vou ter também para o ângulo beta. Então, eu vou ter o seno de beta, também é dado pelo cateto oposto pela hipotenusa, é a mesma fórmula, só que agora ele vai ser o cateto oposto ao beta, tá certo? O cosseno de beta é o cateto adjacente pela hipotenusa, só que novamente é o cateto adjacente ao beta. E para terminar, a tangente de beta é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ambos ao beta, tá certo? Esse daqui, pessoal, é um básico do que a gente tem de razões trigonométricas, de trigonometria no triângulo retângulo. A gente ainda utiliza a relação fundamental da trigonometria, porque ela acaba valendo aqui também. O que a relação fundamental da trigonometria me garante? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou anotar isso daí, ó. Então, relação fundamental me garante que seno ao quadrado de um certo ângulo θ mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo θ é sempre igual a 1, tá certo? E isso é muito importante. Grave isso daí, porque em determinados momentos você pode utilizar. Ah, professor, quando que eu acabo utilizando isso daí? Quando, por exemplo, ele te deu o seno e você vai precisar do cosseno. Ou quando ele te dá o seno e pede a tangente, que para calcular a tangente você vai usar seno por cosseno, tá bom? Então vamos anotar aqui algumas outras relações que são importantes. Vamos fazer algumas observações sobre esse conteúdo. São algumas propriedades, alguns conceitos que nós temos. O primeiro é esse que eu citei. Então, tangente de θ é igual ao seno de θ pelo cosseno de θ. Outra informação importante é a seguinte: o seno de θ é igual ao cosseno de 90 menos θ. O que é o 90 menos θ? É o complementar de θ, é o que falta no θ para dar 90. Por quê? Se eu pegar dois ângulos, somar eles e eles forem iguais a 90, eles são ditos complementares. Então, essa informação que eu coloquei aqui, ó, de alfa mais beta igual a 90, significa que alfa mais beta são complementares. Eu vou anotar isso daí lá do outro lado, tá? Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, ó, 90 menos θ, é o complementar de θ. Ah, mas eu vou usar isso daí para fazer conta? Não. Mas às vezes, por conta do enunciado, você vai precisar saber desse termo. E aí eu vou anotar aqui a relação de complementaridade. Então, se alfa mais beta é igual a 90 graus, então eu garanto que alfa e beta são complementares. E aí significa que o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa, tá? Agora vamos pegar no caso ângulos suplementares. Aí vale o seguinte: seno de θ é igual ao seno de 180 menos θ. Então, se eu pegar o 30 graus, o seno de 30 é igual ao seno de 180 menos 30, ou seja, o que volta para dar 180, tá? Já no caso do cosseno, a relação é um pouquinho diferente. Aí vai ser o oposto. Então, o cosseno de θ
é igual a menos o cosseno de 180 menos θ. E o 180 menos θ é o que a gente chama de suplementar. Então, o 180 menos θ é o suplemento de θ. Suplemento é o que falta para dar 180 graus. Então, se a soma dos ângulos é 90, eles são chamados complementares. Se a soma dos ângulos é 180, vou anotar aqui, ó. Então, se alfa mais beta é igual a 180, esses ângulos são ditos suplementares. Então, alfa e beta são suplementares.